dia, bom dia! Como você está? Hoje a live não é no trânsito. Jack, vem cá, vem cá. Deixa eu pegar o cachorro aqui, porque ele fica latindo pros cachorros do vizinho. Vai ficar aqui comigo no colo, tá? Como vocês estão, Isabel? Nath, Lucinara? Tudo bem, gente? A live de hoje é para falar sobre o segundo puerpério. Eu estava mexendo nos meus textos assim antigos e eu encontrei esse. Na realidade, o Facebook me recordou esse. Tem sempre alguém compartilhando um texto antigo. E aí o Facebook me recordou esse texto antigo e eu tive vontade de falar, de postar ele e de falar sobre ele. As pessoas falam muito do primeiro puerpério, né? Dessa mudança intensa que é você receber o primeiro filho. E a gente fala pouco do segundo filho. Normalmente, nós temos a impressão, pai, mãe, de que a gente já tem um, a gente vai saber cuidar do segundo filho, né? Não pode ser tão difícil assim. Mas um puerpério é um puerpério. E você receber um segundo filho, quando você já tem uma criança do lado de fora, é muito difícil. E das coisas que mais foram difíceis pra mim foi ver a minha relação com o meu primeiro filho mudar. A minha relação com o Miguel era uma relação muito intensa, muito intensa. Eu parei de trabalhar, então eu vivia para Miguel. A gente fazia tudo junto, a gente brincava, ele tinha uma rotina muito programadinha, muito certinha, tudo muito calculado, sabe? E era fácil seguir aquela rotina. Quando eu engravidei da segunda filha, Miguel tinha um ano e um mês. E aí, 1 ano e 2 meses. Quando ela ainda nasceu, ele tinha 1 ano e 11. E aí, quando ele entrou, eu lembro claramente da sensação, acho que é uma sensação que eu nunca vou esquecer. Quando ele entrou no quarto, que eu parei, né? Eu parei em casa. Quando ele entrou no quarto, que eu olhei pra Miguel, parecia um outro menino. A sensação que eu tinha que era uma outra criança. A mão dele parecia maior, os pés dele pareciam maiores, o rosto parecia maior. Enfim, parecia que ele tinha, nas minhas horas de trabalho de parto, crescido uns 2 anos, sabe? De repente, eu olhei pra ele e enxerguei um menino de 2 anos, que até então eu enxergava o bebê. Eu enxergava o meu bebê. Só que eu tinha um bebê de verdade no braço, agora eu tinha um recém-nascido no braço. Então ele já não era um bebezinho. E isso foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil aceitar que a minha relação com ele mudou, que a minha relação com ele mudaria. E fatalmente mudaria, sabe? Porque você não tem mais o mesmo tempo. É matemática muito simples. Oi, Paty! É matemática muito simples. Você tem 2 crianças e um colo só. Então, por várias vezes eu tive que escolher qual dos meus 2 filhos iria ficar chorando, porque eu não tinha como acolher os 2 ao mesmo tempo. Eu lembro de uma cena que foi uma cena que me marcou pra sempre, assim. Foram as 2 coisas que mais me marcaram nesse segundo puerpério. Foi esse momento, a primeira olhada pra Miguel, depois que eu parei. E um momento em que a Helena tava chorando, a Helena era recém-nascida, precisava mamar. E eu entrei pro quarto pra ficar com a Helena, pra dar peito pra Helena. E o pai ficou com o Miguel na sala. E aí, eu lembro da vozinha de Miguel. Miguel era um bebezinho, eu tô começando a falar. Ele fazia assim, só um pouquinho de mamãe, mas é só um pouquinho. E nesse dia, eu não sei como que eu não afoguei a Helena com as minhas lágrimas, porque eu amamentei ela chorando muito. Mas eu amamentei chorando desesperadamente. Porque aquilo me despertava uma culpa e uma dor, ver meu filho chorando porque ele queria só um pouquinho de mamãe. E eu acho que são as coisas mais difíceis do puerpério, é você aceitar que você não é mais a mesma mãe. Porque o puerpério, gente, puerpério é sempre morte. É muito louco a gente falar isso, assim, nossa, Elisama, mas você acabou de receber um bebê. Ok, a gente acaba de receber um bebê. Mas o puerpério é a morte da mulher que você era. Antes de ter filhos, é a morte da mulher sem filhos que você era. É a morte dessa mulher que conseguia dormir, acordar a hora que queria, que conseguia fazer o que queria, do jeito que queria, de certa forma. E ela morre. Ela morre quando você tem um filho. Quando você nasce o seu bebê, a mulher que você era antes de ter o filho, ela morre para dar espaço para o surgimento dessa nova mulher. E aí, quando você tem o segundo filho, a mãe de um morre. A mulher que você conhecia como mãe de um, a mãe que você conhecia, as possibilidades dessa mãe que você conhecia, elas acabam. Surge uma nova mãe. E aí você vai se redescobrir como mãe de 2. Seu filho vai se redescobrir, vai ter que se descobrir como alguém que tem um irmão, que precisa dividir espaço. E o teu marido, ou a tua companheira, enfim, quem for na tua família, vai
também se descobrir como um pai de dois. Então, é um momento de reformulação da família, e isso não tem como ser fácil. Então, se você tá no segundo puerpério, eu te falo para você ter paciência com esse processo e para você abandonar a missão que é praticamente impossível, que é impossível. A missão de você achar que você pode continuar tendo a mesmíssima relação que você tinha com o mais velho e que você pode ser a mãe que você era pro mais velho, pro caçula. Não dá. Você vai redescobrir a sua maternidade. E se você não tem o segundo filho, se não é o momento que você tá vivendo, eu vou te perguntar o que é que você está relutando e que você não tá aceitando que morra, que vá, sabe? Qual é o puerpério? Qual é o período de luto na tua vida? Você não tá deixando que exista. Porque puerpério é luto, gente. Puerpério é luto e a gente vive experimentando vários lutos todos os dias. Sabe assim, a minha mãe teve um câncer. E aí eu vivi esse período de luto, ela já está recuperada. Ela tá, só falta radioterapia, mas pra mim foi um luto enxergar minha mãe saudável indo embora e chegando uma mãe que precisava de auxílio, que precisava de cuidado, que precisava, uma mãe que era outra pessoa, né? Por mais potência que ela sempre teve, mas ela não era mais aquela mulher que trabalhava 72 horas às vezes seguidas dando plantão e que fazia, ela não era mais. Então houve um luto da imagem que eu tinha da minha mãe para uma recriação de uma outra imagem da minha mãe. Oi, Lília. Quando o meu marido ficou desempregado, houve um luto do homem que trabalhava, do homem que estava sempre fora de casa, pra gente se reconhecer e se readaptar ao homem que agora trabalha comigo. Então assim, existe toda uma... A gente tá sempre vivendo, né, períodos de luto dos sonhos que a gente tinha e que, poxa, não funciona mais, não é mais assim. Eu demorei a aceitar, né, que ok... os planos que eu tinha até o ano passado, hoje já são outros e alguns planos têm que morrer. E aí, se você para de resistir a esses lutos, se você para de resistir a esses recomeços da vida e você simplesmente se entrega e aceita, ok, eu preciso me refazer diante dessa coisa que não deu certo, tudo fica mais fluido, sabe? Tudo fica mais leve. O gancho que eu peguei pra esse vídeo foi o segundo puerpério. Que a gente recebe esse bebê e a gente tem um outro filho, e aí você olha pro filho mais velho, olha pro bebê e fala, não sou mais a mesma pessoa, e eu tenho que ser essa pessoa, e aí você vai enlouquecer. Porque quanto mais você resiste a esse processo de se reconhecer, de se reconectar, de virar um outro ser, a metamorfose que é a vida, mais ela vai doer. E assim, gente, a vida, assim, essa questão do luto, a vida ela é cíclica. E nós vivemos ciclos de vida, morte, vida. Então, todo plano que morre, tudo que morre hoje, dá espaço para o surgimento de algo novo. E aí, aquele plano que você tinha certeza que ia dar certo, que era tudo que você queria, pode ser uma empresa, pode ser o seu trabalho, pode ser o que quer que seja. Aquele plano que você tinha certeza que ia dar certo, que era tudo que você queria e que morreu, ele vai dar espaço para um novo surgimento. Vida, morte, vida. Só que se eu não aceito essa morte, se eu não aceito esse fim desse plano, se eu não aceito que ele não deu certo, se eu não aceito que ele deu certo de um outro jeito, se eu não aceito que é o momento de eu deixar fluir as coisas que estão acontecendo na minha vida e aprender com todas elas, eu não permito que a nova vida venha. Que tudo que essa nova fase da minha vida tem pra me ensinar. Sabe? Então, assim, isso, Lília, tem que morrer pra germinar. Então, pra pensar o que é que você tem resistido. Eu dei o exemplo do câncer da minha mãe. Quando eu parei de brigar, que minha mãe não podia estar com câncer, não tá certo, ela não devia estar com câncer. Quando eu parei de brigar com isso, eu simplesmente aceitei. Ok, a minha mãe tá com câncer. E a gente precisa aprender a lidar com ele. E a gente precisa aprender a viver esse momento. E a gente precisa trazer, deixar vir tudo que esse momento tem pra ser pra gente. A gente aprendeu pra caramba. A Marcela tá falando, eu sinto mesmo que se eu tiver outro bebê será diferente. Hoje sou uma pessoa diferente de quando tive o Guilherme, serei diferente. É isso, Marcela, assim, a gente vai se metamorfoseando, sabe? E existem grandes acontecimentos, que é a chegada de um bebê, com casamento,
a morte de alguém querido. Esses grandes acontecimentos, eles fazem essa metamorfose acelerar, né? Eles dão uma apertada forte no acelerador ali e você tem que se metamorfosear querendo ou não. Mas todo dia a gente constrói um pouquinho, morre um pouquinho do que a gente era ontem e nasce um pouquinho do que a gente vai ser amanhã e é hoje. A gente tá vivendo lutos diariamente. E aí, se você briga com esses lutos, você não consegue aprender tudo de lindo que a vida tem pra te ensinar. Tá bom? É isso, gente. Lembrando, eu falei que vou falar isso todos os dias da semana. Lembrando, sexta-feira tem lançamento do livro novo, da Educação Não Violenta, na Livraria Travessa, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E semana que vem será em São Paulo. Nós teremos também em Curitiba. 8 de março vai ser o lançamento, 9 de março vai ter o workshop. Salvador, 15 de março. 22 de março, BH. Vou pra Brasília em abril, se eu não lembro a data. Eu vou postar tudo aí nas minhas redes. Me acompanhem, mas não me deixem sozinha no meu lançamento. Vão todo mundo, tá? Vai lá, me dá um abraço. Me lembra, se você comenta muito aqui, eu lembro de quase todo mundo que comenta. Eu lembro de vários nomes. Então, fala, Elisama, eu fui aquela que falei isso com você. Eu quero lembrar de você. Eu quero que você me dê um abraço. Me fale, me lembre quem você é. Tá bom? Um beijo imenso. O livro já está à venda, quer dizer, tá em pré-venda, mas a partir do dia 18, gente. 18 é semana que vem, ele já tá sendo entregue. Então, passa lá, tá no Amazon, na Cultura, na Saraiva, que eu tô muito chique, em todos os lugares. Tá certo? Um beijo imenso. Obrigada, Lucy, Juliana, Lívia. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Esse vídeo vai pro YouTube, todos estão lá no YouTube. Se você acha que pode compartilhar, pode ajudar alguém, compartilha, que mensagem de amor e empatia a gente espalha. Um beijo!